Você sabe o que é homeopatia? Vamos lá que eu te explico melhor. A homeopatia é uma área de atuação do farmacêutico tão pouco falada. Ela serve para restabelecer o equilíbrio da saúde com foco no indivíduo e não na doença. Para entendermos como a homeopatia surgiu, a gente vai precisar voltar alguns anos, lá na Alemanha, onde o médico Samuel procurava métodos alternativos que fossem menos invasivos da época para o tratamento de doenças. Com isso, ele fez um experimento e chegou à conclusão de que o semelhante cura semelhante, ou seja, o causador da doença ele também tem a cura para ela. Dessa maneira que surgiu a homeopatia. Após fazermos uma pesquisa sobre homeopatia, convidamos a farmacêutica homeopata Isabela Montenegro para esclarecer dúvidas frequentes e aspectos sobre o tema em questão. Por que eu escolhi farmácia? Eu optei por farmácia porque era uma profissão que envolvia áreas que eu gostava de estudar na escola. Então envolvia biologia, envolvia muita química, que eu amo química, e envolvia matemática. Então assim, por esse motivo que eu optei por farmácia, tá? Aí depois, dentro da farmácia, eu precisei optar por um tema de TCC. E o TCC eu já vi que eu queria fazer de homeopatia, porque eu achava um tema, uma área muito intrigante e não era todo mundo que gostava. Então eu queria entender melhor por que nem todo mundo acreditava e eu também queria poder comprovar que funcionava. Porque quando eu entrei na faculdade, eu já entrei para estudar e estava trabalhando durante o dia em uma farmácia de manipulação, que manipula homeopatia. Então eu queria comprovar que tudo isso funcionava, porque muita gente mandava fazer homeopatia, muita gente gostava. E eu falei, isso tem que dar certo, não tem essa de não funciona. Por isso meu próprio TCC foi nessa área e quando eu acabei a faculdade, eu fui fazer minha especialização em homeopatia. Foi minha primeira especialização. Bom, com relação à segunda pergunta, do porquê as pessoas pensam que o tratamento homeopático não tem eficiência, eu acredito que são vários motivos que levam as pessoas a não acreditarem, mas dentre as opções, eu acredito que seja porque é um medicamento que é extremamente diluído. E aí tem gente que pensa, mas não tem tratamento nenhum ali, tá tomando água. É uma coisa que eu já escutei. Outra coisa que eu já ouvi, mas esse negócio de energia, porque quando você vai estudar homeopatia se fala-se muito de energia, aí as pessoas já pensam que é algo místico, que é um negócio, né? Tem gente que envolve religião, e aí tem gente que já não acredita. Fora as pessoas que botam fé apenas no tratamento alopático, né? Tomar o seu paracetamol, tomar a sua nimesulide. Então, varia muito do porquê as pessoas não acreditam, mas existe uma grande parcela da população que não acredita. Bom, os princípios da homeopatia, primeiramente seria a cura pelo semelhante. Porque na homeopatia a gente acredita que você usa aquilo que te causaria o problema para resolver a doença que você está sentindo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. O café ele te agita, né? Mas a gente usa o cófia, que é a base do café, para tratar uma insônia. O apis mellifera, ele é da abelha, né? Uma homeopatia feita das abelhas e ele é usado para tratar picada, né? Tipo, uma região que tá com rubor, tá quente, tá vermelho. Então vamos pensar numa inflamaçãozinha na pele, uma alergia aí. E a abelha te causaria isso. Então é sempre nessa linha de raciocínio. Só que o mesmo medicamento homeopático serve tanto para tratar uma doença local quanto algo maior, tipo uma questão mental, comportamental, tá bom? Então o mesmo medicamento serve para duas coisas diferentes. Outro ponto importante da homeopatia são as doses
baixas, as doses mínimas. Então, a gente dilui muito a homeopatia e aí vai dando a potência. Então, quanto mais diluído, maior a potência, e aí normalmente pega-se mais a parte mental e comportamental. Menor a diluição, a gente acaba diluindo menos e costuma pegar mais a parte local de ação. Outro fundamento da homeopatia seria o medicamento único. Porque geralmente a gente estuda um medicamento isoladamente, sem ser eles todos misturados, para a gente conseguir ver a diferença entre eles, para individualizar tratamento. Então, normalmente tem algumas linhas da homeopatia que trabalham muito em um único medicamento como medicamento de fundo da pessoa, que já trata ela como um todo. Por exemplo, o arsênico album. Ele é um medicamento na homeopatia que a gente usa como um medicamento de fundo daquela pessoa que tem toque. Então, ela não consegue sair de casa sem conferir várias vezes se ela fechou a torneira, se ela desligou o ferro de passar. Aquela pessoa que tem plano A, B e C. Se o A der errado, ela tá tranquila porque ela tem para onde fugir na organização dela. Mas se todas as opções dela derem errado, ela se perde. É a pessoa extremamente organizada. Então, o medicamento dessa pessoa, por exemplo, seria o arsênico album. É o medicamento de fundo dela. E por que essa pessoa tomaria isso? Para equilibrar esse dia a dia dela. Então, a pessoa que tem muito toque, ela toma arsênico album para aliviar um pouco essa tensão que ela tem no dia a dia, entendeu? Então, cada pessoa tem o seu medicamento de fundo. O fundamento da homeopatia seria a experimentação em homem sadio. Por quê? Seria pegar uma pessoa sadia, né? Dar o medicamento homeopático e aí analisar as manifestações que esse indivíduo sadio vai apresentar, que aí você sabe para que você pode usar o tratamento, o que você pode usar em tratamentos de quais doenças, né? Que aí é baseado nisso que se montou a matéria médica, que é um livro que a gente usa muito quando vai fazer uma indicação, uma prescrição ou avaliar alguma prescrição de um médico para saber o porquê que indicou aquele medicamento. É como se fosse um dicionário dos ativos de homeopatia. Nessa matéria médica ele fala, né? Cada matéria médica trabalha de um jeito. A minha atualmente ela fala, no campo da visão, essa homeopatia serve para quê? O que ela pode ajudar a curar, né? A normalizar, como deve ser prescrito, na parte do estômago, na parte da pele. Então, cada medicamento sendo trabalhado em uma parte, porque assim, ele não é indicado para uma coisa só, tem várias indicações. Bom, pessoal, então acabamos de ver um pouco sobre a homeopatia. Vimos que ela se trata de uma área da farmácia que serve para restabelecer o equilíbrio da saúde com foco no indivíduo e não na doença que ele apresenta. Ela surgiu no século XVIII e visava trazer métodos menos invasivos para tratar doenças. Vimos também que existem diversas pessoas que não acreditam na eficiência dos tratamentos homeopáticos e que isso pode ser causado, dentre outros motivos, pela alta diluição de seus produtos e de seu prolongado tratamento. É fundamental promover uma discussão informada sobre a homeopatia, apresentando evidências científicas e experiências clínicas que possam contribuir para um entendimento mais completo sobre essa prática terapêutica. Os farmacêuticos desempenham um papel importante nesse processo, fornecendo informações precisas e confiáveis sobre o uso adequado dos produtos homeopáticos.